Até esse momento, você desenvolveu suas habilidades para a identificação de um modelo de regressão linear simples, assim como quem são os estimadores para beta zero, beta 1, sigma e para a própria reta de regressão. Mais do que isso, você sabe realizar inferências pontuais e intervalares para todos esses parâmetros em termos de testes de hipótese e intervalos de confiança. Cabe ressaltar que as ferramentas que você tem em mãos nesse momento te permitem, dado um conjunto de dados contendo duas variáveis, um preditor que eu chamo de x e uma resposta que eu chamo de y, você vai ser capaz de construir essa reta de regressão, estimando os parâmetros beta 0 e beta 1 e, consequentemente, estimando a própria reta por meio do y-chapéu. Nessa parte, nós trabalharemos um problema diferente. Até esse ponto, você precisa notar que o que você tem é a estimação da resposta média y para um dado conjunto de x, e isso para um dado valor de x, e isso é representado pela reta vermelha. A pergunta que nós vamos ter nesse momento é: suponha que eu não esteja mais interessado na resposta média. Suponha que eu tenha um novo valor de x, que eu vou denotar aqui por x estrela, que nunca apareceu nesse conjunto de dados, e agora o que eu quero prever é qual seria a resposta para esse dado x estrela, qual seria o valor observado desse ponto. O meu interesse agora deixa de ser qual que é a resposta média para ser quem seria o valor esperado, o valor predito para essa observação, e não mais quem seria o valor médio para aquele dado x estrela. Em forma textual, o que você sabe fazer até o momento é determinar quem que é essa função de regressão esperança de y dado xi. Ou seja, eu tenho um valor específico no eixo x, que eu denotei aqui por xi, e eu quero saber qual que é a resposta média. Por isso aqui eu estou falando de esperança de y dado xi. O que nós vamos ter agora é uma nova observação, x estrela. Provavelmente esse x estrela é uma observação futura, ou seja, ela não foi utilizada para calcular quem que era o beta 0 chapéu e o beta 1 chapéu. E a nossa pergunta dentro do problema de predição é quem é o y estrela correspondente àquele x estrela. Notem a sutileza que está representada na notação, que inicialmente o que eu falei é que vocês sabem calcular o y-chapéu, que é a esperança de y dado x. Sendo esperança, estamos falando de algo que é o valor médio de y para quando o x é igual a xi. E o ponto que a gente quer agora não é esperança para quando x é igual a x estrela. O que a gente de fato quer é quem é o valor da observação y estrela para aquele dado x estrela. Nesse momento, nós temos a equação beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu x, onde o x é substituído pelo x estrela. Essa nova observação que não participou da estimação do beta 0 chapéu e beta 1 chapéu. A gente obteria aqui o y estrela, e a nova pergunta é qual que é a variabilidade associada ao y estrela. Essa variabilidade tem um termo adicional de sigma quadrado que fica para vocês demonstrarem por que ele aparece. É importante sempre manter em mente que o problema que nós tínhamos inicialmente era qual que é o y-chapéu, sendo ele definido pela esperança de y dado um xi. Não é esse problema que a gente está trabalhando. No problema de predição, a gente está trabalhando quem que é o y estrela, né? Qual que é
a observação associada ao x estrela e não qual é o valor médio associado ao x estrela. É a observação individual. Utilizando R para demonstrar essa questão da estimação e da predição, vamos pegar o conjunto de dados Diamond e utilizar o preço como resposta e o peso em caret como preditor x. O número de observações é dado pelo comprimento de y e a gente pode utilizar aquelas fórmulas que já trabalhamos em aula para a determinação de beta 0 chapéu e beta 1 chapéu. Importantíssimo observar que a estimativa da nossa variância sigma quadrado vem através do resíduo, sendo então a soma dos quadrados do resíduo dividido pelo n-2, isso seria a variância residual, raiz quadrada para que a gente tenha quem que é o sigma. A gente pode determinar também os erros padrão associado a cada uma dessas quantidades, os valores dos testes T e os seus respectivos p-valores, montando então uma tabela final que contenha todas essas quantidades. Então, utilizando aquele programa, o que a gente obtém como estimativa de beta 0 e beta 1 chapéu são, respectivamente, menos 259 e 3.721. Notem que esses valores que foram guardados na tabela Coef Table, eles são idênticos ao que a gente conseguiria por meio do comando lmyx. Vamos lembrar que a construção do intervalo de confiança para beta era dada por beta chapéu, mais ou menos um valor crítico que dependia da distribuição t, vezes o erro padrão dessa estimativa. A questão que a gente tem aqui, dependendo de uma distribuição t, se vocês se lembram bem, é devido ao fato de nós precisarmos da variância do beta chapéu, e essa variância do beta chapéu ser função de sigma quadrado, e sigma quadrado era desconhecido. Ao estimarmos sigma quadrado por meio de S2, por isso eu tenho variância chapéu de beta chapéu, então a gente converte para uma distribuição T. Usando exatamente essa estratégia, então eu tenho beta chapéu mais ou menos o valor crítico da distribuição T e o erro padrão desse coeficiente, a gente tem que o intercepto varia com 95% de confiança entre menos 294 e menos 224. Da mesma maneira, para a gente observar o que seria o intervalo de confiança para o beta 1, a gente construiria beta 1 chapéu mais ou menos o valor crítico na distribuição T vezes o seu erro padrão. Isso daqui daria para a gente um intervalo de confiança de 95% para o beta 1. Nesse exemplo, eu estou chamando a atenção que eu quero saber o que seria o incremento médio no preço para o aumento de 0,1 carat. Então, por isso eu divido por 10 aqui. Então, a gente tem que para cada aumento de 0,1 carat no tamanho do diamante, a gente varia com 95% de confiança a resposta em 355 a 388 dólares. Nós vamos estudar agora a variabilidade das predições que nós realizamos com o modelo que foi ajustado. Eu chamo a atenção de vocês para a reta preta aqui indicada. Ela representa quais são os valores médios da nossa resposta para um dado x, ou seja, y chapéu é igual a esperança da variável aleatória y, que era o preço, dado diferentes valores de x. Eu chamo também a atenção de vocês para o fato de que vocês enxergam aqui duas bandas em coloração diferente, uma mais esverdeada, uma mais rosada.
essa banda mais rosada é o intervalo de confiança para esse Y chapéu. Ou seja, vamos pegar como exemplo o ponto 0,25 quilates, carat, como está descrito no nosso conjunto de dados. É importante você observar que esse valor da reta para 0,25, eu vou chutar aproximadamente $675, é o valor Y chapéu. Ou seja, para inúmeras realizações, para um monte de diamantes de peso 0,25, o nosso modelo prevê que a média desses valores de venda será $675. Agora, o que é importante observar é que esse intervalo de confiança, aqui um pouco melhor representado, ele é o intervalo de confiança para o valor médio do preço de venda desses diamantes de 0,25. Entretanto, o intervalo esverdeado, ele indica para a gente qual é o intervalo de confiança dos preços individuais de venda. Então, se o meu interesse aqui fosse trabalhar no que é a resposta média em termos de preço, a gente trabalharia com o intervalo mais estreito. Se o interesse que eu tenho é de qual que é o valor de venda de cada um dos diamantes individualmente, esse intervalo de confiança é o intervalo de confiança mais esverdeado. Características que serão importantes vocês observarem nessas coisas dos intervalos de confiança é que o intervalo de confiança para o valor esperado era aquele intervalo rosa que é mais estreito. O intervalo para a predição dos valores pontuais das observações propriamente ditas era o intervalo esverdeado azulado, que era mais largo. Aqui vocês vão observar qual que é a diferença prática daquele sigma ao quadrado no termo da variância que eu mostrei anteriormente. Agora, o que acontece, independente do tipo de intervalo que a gente tem, é que eles possuem comprimentos variáveis para cada valor diferente de x e eles apresentam o menor comportamento quando chegamos em x barra. A confiança da reta ajustada é maior porque o intervalo de confiança tem menor comprimento. Já o intervalo da predição incorpora a variabilidade dos dados ao redor da reta e, por isso, ele é um intervalo mais amplo. Observem, então, que utilizando R, vocês podem verificar a função predict, ela é capaz de construir para vocês intervalos de predição, que são relacionados a observações individuais, e intervalos de confiança, que é associado ao valor médio, intervalo para o valor médio da nossa resposta. Esse intervalo para valor médio, eles são as linhas verde e vermelho que aparecem aqui, e notem esse comportamento. À medida que você chega em x barra, o tamanho do intervalo começa a reduzir. À medida que você se distancia, ele aumenta. E o mesmo comportamento acontece na pontilhada, que é o intervalo de predição.